Como não sentir saudade das historinhas contadas pelos nossos pais antes de dormir? E as histórias contadas e interpretadas pela professora na escola? E os cadernos de desenho? Como leitores, essas lembranças nos remetem a um tempo em que ainda só letrávamos nossas primeiras palavras. Nesse episódio, o Entre Letras vai falar de literatura infantil, da relação lúdica e prazerosa que essas incríveis histórias criam entre a criança e a narrativa. Vem com a gente! Vida de moleque é vida boa, vida de menina é maluquinha, é penteada, forma bandeira, tudo que é bom é brincadeira. Vida de moleque é vida boa, vida de menina é maluquinha, é penteada, forma bandeira, tudo que é bom é brincadeira. É penteada, forma bandeira, tudo que é bom é brincadeira. A literatura infantil é destinada a crianças de 2 a 10 anos de idade e precisa ser interessante para estimular a imaginação da criança. Vamos conhecer agora a trajetória da literatura infantil ao longo dos tempos. O francês Charles Perrault marca o início da literatura infantil, com livros como Mãe Gansa, O Barba Azul, Cinderela, Pequeno Polegar e outros. Perrault é considerado o pai da literatura infantil. Ele registrava os contos recitados oralmente nas cortes de Paris e dava um acabamento literário às histórias, criando um novo gênero, o conto de fadas. Já no Brasil, o mais importante escritor infantil foi Monteiro Lobato. É com ele que se inicia, de fato, a literatura infantil no país. Narizinho, Pedrinho, a boneca de pano, Emília e o Marquês de Rabicó são personagens que fizeram parte da infância de muita gente. Seus livros são clássicos da nossa literatura infantil. Entre eles, Reinações de Narizinho, publicado em 1931. É o livro que inicia a série do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Lígia Bojuga é um dos maiores nomes da literatura infanto-juvenil brasileira e mundial. Foi a primeira autora, fora do eixo Estados Unidos-Europa, a receber o prêmio Hans Christian Andersen, o mais importante prêmio literário da literatura infanto-juvenil. Em suas obras, Lígia mistura o real com a fantasia e trata de assuntos sobre morte, suicídio, medo de crescer, luta pela sobrevivência, carência afetiva e preconceitos. Temas sérios, mas ligados à vida de qualquer pessoa, inclusive crianças e jovens. Uma das suas obras mais famosas é Bolsa Amarela, onde ela conta a história de uma menina que esconde tudo dentro de uma bolsa, inclusive suas 3 vontades, a de não crescer, a de ser menino e a de virar escritora. Ziraldo é um cartunista, mas também é escritor e criador de personagens famosos, como o Menino Maluquinho e a Turma do Pererê. O Menino Maluquinho é alegre, agitado, criativo e não para nunca. Ele adora vestir um paletó azul e usa uma panela na cabeça. O personagem saiu das páginas dos livros e também foi parar na TV e no cinema. Já a história da Turma do Pererê se passa na Mata do Fundão e tem início quando o índio Tininim resolve trocar a vida da floresta pelo frenético dia a dia de uma cidade grande. Cansado do verde e do cheiro da mata, Tininim decide partir para a civilização, apesar dos pedidos de sua namorada, que não quer ficar sozinha e teme pela vida do índio. Dessa vez eu peguei essa onça! Considerada pela crítica como uma das mais versáteis e completas escritoras brasileiras contemporâneas, a carioca Ana Maria Machado ocupa a cadeira número 1 na Academia Brasileira de Letras.
Quando eu tinha 4 anos, eu comecei a ler livros. Eu comecei a ler com 4 anos. Comecei a ver coisas novas, livros, várias coisas novas. Quando eu estou lendo um livro, eu imagino a cena. E isso vai gerando muita imaginação na minha cabeça. A gente aproveitou esse interesse dela para estimular, para ler, até mesmo quando ela ainda nem entendia direito, ainda nem lia, ainda nem estudava. A gente já lia, não só eu como o pai dela, as tias dela, os avós, sempre introduziram os livros para ela, né? Sempre estimularam. E depois, quando ela começou, a partir dos 4, 5 anos, começou já a ler, a entender, ela mesma já pegava, já lia. Hoje ela já lê pra gente, a gente troca. Um dia eu leio pra ela, um dia ela lê pra gente. Ela aprende muito, palavras novas, assim, lições pra vida. Ela, acredito que ela leva para qualquer coisa que ela vá fazer na vida dela, tudo que ela leu antes e o que ela ainda vai ler, vai influenciar de forma positiva. Botou o oráculo e descobriu que só Aladim Por exemplo, ela sempre me incentivou, ela sempre comprou livros para mim, sempre me incentivou a ler e dizer que a leitura é importante no nosso cotidiano. E eu acabei gostando muito, muito mesmo de ler. E eu amo ler, amo. Hoje em dia o que eu mais faço é ler praticamente. Os livros, quando você lê um livro, você está viajando sem sair de casa. Minha mãe, desde pequenininha, adorava comprar livros para mim. E aí, como eu não sabia ler ainda, eu gostava de ficar folheando o livro, eu imaginava. Aí, quando eu aprendi a ler, eu ficava lendo. Às vezes eu ia pro meu quarto, lia um monte de livros. E aí minha mãe ficava... Todo dia, quando eu acabava a minha atividade, eu ia ler. Aí minha mãe me perguntava o que eu tinha lido, se eu não tinha gostado do livro, assim. Bom, eu gosto de ler livros infantis e também gosto de ler fábulas, contos de fadas e principalmente contos de animais. Minha mãe, ela gosta muito de ler e ela sempre me incentivou. Lá em casa eu tenho vários livros, eu sempre estou lendo aqui. E eu gosto muito de ler, eu acho as histórias muito encantadoras, muito incentivadoras e as fábulas principalmente, porque elas têm a moral. Então elas dão um toque final, elas dão aquele tchan na coisa, ele ensina pra você o que o livro quer passar pra você. Da Barbie. Da Barbie. E da Elsa. É? Quem foi que te ensinou a ler? Minha mãe. A sua mãe? É? Ela sempre leu pra você? Foi? No começo, não gostava muito de ler, só que a minha mãe, como ela lia muitos livros, que ela mesma tem, ela criou uma estante de livros pra ela e pra mim, e ela sempre, toda noite, ela me dizia pra mim ler, e eu acabei indo lendo e gostei muito de ler. Você sabia que são publicados mais de 100 livros por dia? Mas calma, o Entre Letras selecionou os melhores lançamentos para você agora no Notícias Literárias. Heróis à Vista conta a história do cãozinho Boris, que desde pequeno sonhava em ser um herói, ou seja, tornar-se um cão-guia. Depois de enfrentar desafios como ficar longe da família e um treinamento pesado, Boris finalmente ganha a missão de ser o guia de Luísa, uma garotinha cega com vontade de viver muitas aventuras pelo mundo. O Extraordinário conta a história de Aug, o menino de 10 anos com uma grave deformidade facial, que começa a frequentar a escola pela primeira vez. O porquinho da Índia, Nhaque, leva uma vida confortável na sua gaiola, onde tem tudo o que precisa. Porém, depois de um encontro inesperado com o ratinho Coalho, Nhaque começa a rever seus valores. Chapeuzinho Amarelo conta a história de uma menina que tinha medo de tudo, até de ter medo. Seu maior receio era encontrar o lobo, mas depois de enfrentá-lo, passa a curtir a vida com mais coragem e igual a toda criança. O Mágico de Oz narra a história de Dorothy, uma órfã que vivia com os tios numa fazenda no Kansas, até que um dia um ciclone arranca a casa onde eles moravam, aterrissando na terra de Oz e matando a bruxa malvada do leste. Durante a sua estadia em Oz, Dorothy enfrentará perigos, aventura e fazer novas amizades. A Biblioteca Pública Benedito Leite oferece um espaço destinado ao público infantil,
disponibilizando obras e atividades lúdicas que possam contribuir para os primeiros passos no mundo das letras. A biblioteca é aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 19 horas. O YouTube Kids é um espaço voltado para crianças entre 2 e 8 anos, onde os pais podem ter o controle do tempo e do conteúdo que os filhos irão assistir. O YouTube Kids possui conteúdos que vão desde a Galinha Pintadinha até vídeos da Turma da Mônica.